Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Moreira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade a esse processo que a gente está falando sobre a construção de modelos com pré-processamento. Especificamente, hoje nós veremos o impacto do pré-processamento no tal chamado padronização. No vídeo anterior, o que a gente viu foi, após recebermos aí algumas mensagens, que era totalmente previsto, as pessoas tentarem realizar o processo ou pré-processamento de dados utilizando a padronização comparado a vídeos anteriores onde nós fizemos normalização com valores que simplesmente não eram compatíveis entre aquilo que a gente constrói no Excel para entender exatamente o que está sendo feito com aquilo que as bibliotecas do Python realizam. E ali a pergunta que ficou do vídeo anterior era: há erros? E eu sugiro que você veja lá a construção desse tipo de construção no Excel comparada ao Python. E não é um erro, e sim a interpretação de um dataset. Então, se eu tenho um tipo de dataset que eu considero sendo representativo de uma população, eu vou calcular um standard deviation, um desvio padrão, uma medida de dispersão, considerando o cálculo de população. Se o meu cálculo considera amostra, ou seja, tem uma parcela daquela população, eu então calculo esse standard deviation com a fórmula de standard deviation para a amostra. E estes valores, então, não são exatamente iguais. E o que a gente viu no vídeo anterior é uma coisa que implica ainda mais no meu resultado, que é a questão de termos uma dispersão desses valores diferente daquilo que era apresentado com o dataset original para determinada feature. Hoje, o que a gente fará é o seguinte: caso eu tenha esse tipo de padronização, e já uma vez que os modelos feitos em Excel comparados ao modelo em Python, ele vai implicar no resultado final que eu vou apresentar hoje. O que você acha? Põe aí nos comentários o que você achou do vídeo anterior. Eu sugiro que você veja esses vídeos anteriores sobre pré-processamento, onde a gente compara ali modelos de normalização e a gente constrói ele no Excel, construímos histogramas no Excel e comparamos tudo isso com as bibliotecas lá do Python. Até então, quando fizemos de uma forma que não havia necessidade de considerar dispersão no cálculo do processo de normalização, não houve erro algum. Uma vez que você simplesmente considerava lá no cálculo para normalização valores daquela feature máximos e mínimos. Então, não tivemos qualquer tipo de problema. Todos os valores foram compatíveis, tanto no Excel, quando a gente construiu, quanto no Python. Só que quando migramos isso para a padronização considera desvio padrão. Tivemos um problema, porque o nosso modelo construído em Excel, o que acontece, tanto construído manualmente, que nós fizemos lá, quanto aquele modelo que o próprio Excel tem como uma forma rápida de se calcular, ele considera amostras. E o Python, na sua biblioteca, para esse tipo de pré-processamento, não considera amostra, ele considera a população. E aí houve uma incompatibilidade. E assim que a gente fez o gráfico, a gente viu então uma distorção daquilo que era dados do dataset original, sem pré-processamento, com dados lá normalizados ou padronizados, melhor dizendo, lá no Python. E hoje o que a gente vai ver, a gente vai construir então, pegando esse dataset real de uma doença que a gente precisa indicar se trata-se de uma doença benigna ou maligna, a gente precisa identificar isso da melhor forma possível. E o que eu busco num modelo como esse é 100% de acerto.
Esse seria o nosso objetivo. É sempre assim? Não, mas o nosso objetivo, sim, é sempre a construção de um modelo que nos dê condições de dizer ao nosso paciente: sim, eu tenho certeza que isso é uma doença benigna, ou eu tenho certeza que isso é uma doença maligna e vamos começar o tratamento imediatamente. Então, esse é o nosso objetivo, transformar esses dados que a gente tem de um dataset real em informação que possa dar condições para o profissional da saúde atuar imediatamente, trazendo qualidade de vida e, em alguns casos, até sobrevida para esse paciente. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Então, vamos lá, vamos calcular e vamos checar aqui o que a gente terá como resultado. É um processo, é o que eu falo, a gente fica até viciado nessa coisa de tentar criar modelos melhores e melhores e melhores, uma vez que isso traz resultados muito positivos para o nosso meio, tanto para o planeta, para a nossa comunidade e o bem-estar também de a gente poder ser útil. Afinal, somos seres humanos dotados dessa condição de podermos pensar, imaginar e podermos trazer soluções hoje, atualmente, com a facilidade de desenvolvimento da inteligência artificial. Então, vamos aqui realizando o nosso processamento. Lembrando que a gente fará, então, de duas formas. Nós faremos o comparativo do dataset original, sem nenhum tipo de pré-processamento, e aqui está a minha preocupação, porque se eu faço isso sem realizar um pré-processamento, vamos ver o que vai acontecer. Dada a magnitude de certas features, pode ser que eu tenha problema. E depois a gente compara então com um modelo onde a gente faz esse tipo de normalização ou padronização e a gente tem um resultado bastante diferente quando comparado a outras condições. Então vamos aqui analisar cada dado que a gente tem. Olha só que extremamente interessante. Como eu falei, pessoal, esse dataset a gente fará vídeos posteriores e a gente vai entrar em detalhe em cada uma dessas características. Hoje, o objetivo é falar sobre pré-processamento, tá? Mas é um caso real, é um caso de um desenvolvimento de uma inteligência artificial para fazer. Isso aqui é funcional, tá? O que eu estou apresentando para vocês é o caso real. Só não vou entrar em detalhes sobre a estatística que está nele e nem sobre qual modelo de classificador que a gente está usando, porque isso vai ser assunto dos próximos vídeos, não perca. Então, só relembrando para você que eu sempre tenho o costume de ter ali alguma forma de avaliar o meu dataset. Então, vamos fazer isso aqui de forma rápida, tá? Isso já tá lá em todos os modelinhos. Nosso amigo James sempre sabe dessa necessidade. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um dataset e eu começo a checar o meu dataset e eu já vejo aqui o seguinte: dentre estas características eu tenho números inteiros, números não inteiros e tenho também algumas features que não são números. Então eu preciso realizar um tipo de processamento para que ele me dê números ao invés de um objeto. Aqui um cross-checking para verificar se eu tenho alguma característica que é not a number. E aí eu teria que pensar sobre o que eu faço com aquele dado. Existe aí também formas muito interessantes, a gente verá aí pela frente. E não simplesmente descartar o dado, porque pode ser que ele traga um benefício bastante importante. Lembrando que é o seguinte, né? O nosso discriminante de Fisher nos ajuda a fazer isso se eu tenho alguma discrepância em termos de dados. E aí para frente a gente checará outras possibilidades para analisarmos se o dado que eu tenho, que está me chegando, é realmente compatível com aquele dataset que eu tenho. Então, todas as análises que a gente fará aí pela frente. Então, aqui eu estou muito, muito tranquilo. Está me dizendo que eu não tenho nenhum not a number, tá? Nós tínhamos antes, e a gente verá aí pela frente,
como é que a gente processou esse tipo de condição. Então lembra-se aqui que a coluna de classification, que seria que trata de uma doença benigna ou maligna, ele tinha uma característica que era um objeto, e a gente então transformou, está aqui, né, classification, e a gente transformou esses dados, então, essas características, em um número inteiro. Aí, o mesmo processo eu faço para estas outras características, CAD, por exemplo, está aqui, ó, CAD, yes or no, Appet, good or poor, e eu tenho mesmo Appet 1 or 0, CAD 0 or 1, e você veja só que ele faz o CAD, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 4 zeros against 1, 1. Então, 1, 2, 3, 4 no's para 1 yes. Então tá corretíssimo, eu não tenho que me preocupar com isso. Aqui, novamente, eu volto a dizer para você que o que a gente fará para este modelo é o que foi feito anteriormente, onde a gente divide o nosso dataset para que eu faça o treinamento deste dataset de acordo com o modelo que eu estou desenvolvendo, e depois, então, eu faça a análise daquelas lições com aquilo que ele não conhece ainda, e eu verifico se o meu modelo está generalizando ou não. Aqui é extremamente importante que você faça esse tipo de análise. Então eu dou um split no meu dataset. Nesse caso aqui eu considerei 30% como teste e 70% como aquelas lições que vão treinar o meu modelo. Então 30% de 200 dá 60 lições que eu terei para avaliar o meu modelo. E a gente vai checar o que está acontecendo com ele. É interessante dizer o seguinte, que nós teremos outras possibilidades de fazer esse split, tá? Então, aí pela frente nós checaremos todas elas. Tá? Essa aqui é a mais simples possível. Aleatoriamente, eu pego e divido as minhas lições de maneira aleatória. E aí, então, eu treino meu modelo com o resultado desse meu modelo, que é onde eu vou buscar, e a gente verá aqui num gráfico, a gente vai buscar essa topologia, esse gráfico, que melhor se ajusta nesta condição. E aí eu jogo, então, as minhas lições de teste e verifico se ele está ou não dentro dessa topologia, dividindo aquelas minhas lições de maneira correta. E aqui a gente começa, então, o pré-processamento. Só para que você entenda, então, Start and Process for Classification, ele pega todas as minhas lições e ele já treinou o modelo, e agora ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular o teste e vai verificar quais eu acertei, quais eu errei. O que eu estou vendo aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, e não vem ao caso aqui qual é o modelo de classificador que a gente está utilizando por enquanto, que é o que virá pela frente. Dá aqui 0,75. Então significa dessas 60 lições que eu peguei, 25% delas a gente infelizmente errou, tá? Tenha em mente o seguinte, quando a gente erra, dependendo do caso, a gente vai ter que avaliar ou dar uma certa segurança. Nesse caso, mais do que nunca a gente precisa fazer isso. Então, quando eu digo, por exemplo, que meu modelo tem um erro de 25%, e seria muito melhor eu avaliar esse tipo de erro segundo, por exemplo, uma característica que a gente poderia dizer, tão em moda agora, infelizmente, falso positivo ou falso negativo. Porque poderia implicar na minha decisão em aplicar ou não um medicamento numa pessoa que poderia trazer uma sobrevida para ele, ou eu negar simplesmente e eu ter um falso negativo e aí a pessoa virar óbito. Então não dá para fazer isso. Então é uma outra forma de a gente avaliar esse tipo de coisa, que a gente só está vendo o score, mas mais daí para frente nós checaremos também essas questões de falso positivo e falso negativo. Então o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Que aqui a gente tem diversas iterações de dois classificadores
bastante interessantes, mas diferentes. Então aqui são todas iterações do mesmo modelo para o mesmo dataset. E eu estou então automaticamente checando qual é o score de cada um deles. Eu vejo que aqui tem um 0,81, um 0,8 e 0,85 foi o meu melhor valor. Então eu tenho um caso aqui que me deu 0,85 de score. Significa que 15% daqueles meus 60 valores estão errados. Isso para um caso onde eu simplesmente não chequei ou não fiz o pré-processamento. Ou seja, existem features ali que têm valores, vamos dizer assim, que sua magnitude está afetando o resultado para essa classificação. Agora vamos ver o seguinte. O segundo que nós estamos fazendo aqui, olha só que curioso, pessoal. Ele é o tal da padronização. E eu já vejo aqui de cara que a minha terceira iteração já deu 100%. Que bom, que bom. E a gente tem uma série de 0,9833. Mas com outro tipo de classificador, ele não tem dúvida, pessoal. Esse outro tipo de classificador ele é extremamente potente. E o score máximo que eu tenho é de 100%. Significa dizer que o meu modelo, então, ele está conseguindo generalizar de uma maneira muito, muito, muito interessante. Trazendo, então, um resultado que me agrada muito. A pessoa que chega com aquela determinada característica no meu consultório, eu consigo, então, dizer ou determinar se trata de um problema benigno ou maligno. Esse é meu objetivo como profissional. Vou conseguir atingir isso sempre? Não, não vou. Tá? Mas, como discutido aí em vídeos anteriores, que eu sugiro que você assista, né, quando a gente vê problemas, por exemplo, de bueiros lá em Nova York que matam pessoas, um pouco mais de 20% de acerto foi considerado ótimo, porque os dados não são completamente fidedignos, são dados antigos e dados, inclusive, incertos. Mas 20%, um pouco mais de 20% de cada 100 pessoas significa que 20 estão deixando de morrer. Então, eu diria, na minha opinião, que é um resultado bastante interessante. E aqui eu trago para você o seguinte. Eu trago para você um gráfico. Um gráfico. Só um minutinho que eu preciso saber aqui como é que eu faço. Espera aí. Um minuto. E eu gostaria muito que você colocasse aí nos comentários, pessoal, o que você está achando de tudo isso que a gente está fazendo aí. Então, aqui a gente tem esse gráfico, né? E é um gráfico muito, muito, muito curioso. Então, olha só, pessoal. Olha só aqui. Então, olha só que curioso aqui, pessoal. O que a gente vê é o seguinte, tá? Esta linha que a gente vê aqui, com essa característica, é a tal da topologia que a gente está buscando. Então, você veja que é muito, muito, muito curioso as curvas que ele faz aí para tentar se ajustar a esse dataset. E o mais curioso ainda é, aqui neste caso, o que nós fizemos foi uma maneira de conseguir o 100%, e eu consegui com uma certa, eu diria, um resultado muito interessante, porque veja só que aqui a gente tem os pontos azuis, que são os casos benignos, contra o vermelho, que são os casos malignos. Então tá muito separadinho, muito bonitinho. E aqui mostra uma coisa, para este caso, pessoal,
eu tinha lá 0,85 contra 1, ou seja, 15%. Caso eu não tivesse pensado no pré-processamento, eu estaria, então, com 15% de erro no meu modelo. Então, aqui se mostra essa questão da magnitude para esse tipo de modelo que a gente construiu, tá bom? Então, para redes neurais, por exemplo, ele é bastante sensível também. Para outros modelos, não. Tá? A gente verá aí alguns modelos de regressão e etc., que teoricamente não precisam de modelos. E aí me perguntaram novamente, tá? Foi matéria de pergunta do vídeo anterior, qual é o tipo, vamos lembrar que na biblioteca do Python, a gente tem ali 4 ou 5 tipos diferentes de normalização ou padronização ou de pré-processamento de dados, vamos dizer assim. E aí me perguntaram o seguinte, qual é o melhor deles? Eu, particularmente, não conheço uma forma sistemática de dizer este funciona muito bem para aquele modelo ou este modelo de pré-processamento funciona melhor para aquele. É testar. Tá? Tá? Dentro das minhas limitações. Tá? Eu desconheço essa possibilidade de nós termos ali uma receitinha de bolo onde eu diga rede neural funciona melhor com padronização, regressão funciona melhor com normalização e assim por diante. Tá? Eu desconheço. Se você conhecer, se você quiser compartilhar com a gente, eu vou ser muito, muito, muito grato. Não sou o dono da verdade, muito menos verdade absoluta. Tá? Estou aqui para aprender, compartilhar aquilo que eu sei. É isso que a gente tem feito aqui com muito gosto mesmo. A gente faz porque gosta. Tá bom? E aí, gostou, pessoal? O que você achou da construçãozinha desse modelo? O que a gente verá pela frente, tá? São esses modelos estatísticos que a gente precisa entrar mais a fundo sobre eles. Você está vendo que a questão dessa nossa preocupação com os dados, ela tem que ser extrema, tá? Não basta simplesmente criar um código, fazer rodar um código. Obrigatoriamente a gente tem que saber o que está fazendo. Então espero que você esteja gostando. Mais para frente a gente vai falar sobre esses dois modelinhos. Você verá esse modelinho aqui fazendo umas coisas muito interessantes com imagens. Você não vai acreditar o que ele faz quando ele ajusta ali uma série de imagens de uma maneira brilhante. Então eu gostaria que você deixasse seu comentário, deixe o seu like, nos mande uma mensagem falando sobre sua sugestão, deixe seu comentário com críticas, sugestões. Se inscreve no canal, compartilha. E a gente está aqui com muito orgulho, com muita felicidade, compartilhando aquilo que a gente sabe fazer. Tá? Somos donos da verdade? Não. Mas fazemos o que gostamos. Tá bom? Então não deixe de estudar, não deixe de fazer esses modelinhos, tanto no Excel quanto no Python. Se tiver dúvida, manda aí pra gente. A gente vai esclarecer, vamos aqui compartilhar aquilo que a gente sabe. É muito legal quando você vê que essas coisas estão rodando. É muito bacana quando a gente pode contribuir com o meio onde a gente vive. Eu estou falando não só da nossa comunidade, mas do planeta como um todo. Não se esqueça que o nosso objetivo é tentar fazer aí uma Olimpíada Nacional do Feijão. Vamos juntar dados, sejamos melhores. Quem sabe alguém não invista nisso e a gente passa então a ter resultados muito superiores do que a gente tem hoje. Você vê que os modelos permitem esse tipo de coisa. E a gente vai aprendendo e vai formando esse mindset para melhores soluções, observações e para transformação de dados, informações importantes que certamente trarão melhores resultados para mim, para você, para sua empresa, para minha empresa e para o mundo como um todo. Tá? Nós estamos falando aqui, nesse caso aqui, de um dataset real sobre saúde, uma doença benigna ou maligna. Tá bom? Então até o próximo vídeo, muito obrigado. Eu fico muito feliz em poder compartilhar esse tipo de informação com você. Espero que você esteja gostando. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.